Bem, você sabe o que significa 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS? Então, quando você vai lá gravar seu curso, você está pensando em gravar seu curso, você pega lá sua câmera, seu celular, sua DSLR, sua GoPro e vê lá essas configurações, você sabe exatamente o que elas afetam no seu vídeo? Bem, se você não sabe, antes de começar a gravar seu curso, você está pensando lá em gravar seu curso, colocar o seu curso online, será que isso vai afetar em alguma coisa no seu curso final? Bem, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, então, eu vou explicar a diferença entre os FPS e o que, afinal, é o tal FPS e como ele vai afetar o seu vídeo, o seu curso, no seu produto final. Beleza? Então, se você não sabe, dá uma assistida nesse vídeo. Se você já tem uma noção, então assiste, vê se é realmente o que você pensava, vê se realmente, se você já gravou algum curso, se o que eu vou te falar vai fazer algum sentido, se de repente você precisa mudar os seus FPS ou se o jeito que você está gravando já é normal. Beleza? Então vamos lá para o computador que eu tenho uma apresentação lá para mostrar. Bem, então estamos aqui no computador e eu vou explicar agora para você o que você vai fazer na hora de gravar seu curso. Então você pega lá sua GoPro ou você pega o seu celular e vê lá. Vou começar a gravar e ver que tem a configuração lá 24 FPS ou 23976 FPS, 60 FPS ou 5997. E você pensa, mas vou colocar qualquer um? Não, vou colocar 60 porque 60 é maior que 30, que é maior que 24, então 60 é melhor. Mas você sabe exatamente o que é isso? O que está afetando? Você sabe se realmente é melhor? Então eu vou dar uma explicada aqui para você entender e conseguir decidir o que é melhor na hora de gravar o seu curso, na hora de gravar o seu vídeo. Bacana? Então vamos primeiro entender o que é FPS. Então FPS é a sigla Frames per Second, ou frames por segundo, que muitas vezes você consegue, muitas vezes é traduzido como QPS, que é quadros por segundo, mas quando a gente está mexendo com vídeo, a gente sempre fala em português mesmo, frames por segundo, ou melhor, FPS, ou frames per second. Então, isso é a definição, frames por segundo. Então, FPS é só essa definição. Mas o que, afinal, são esses frames? O que são esses frames por segundo? Esses frames por segundo é o filme. Tá vendo esse filme aí que eu estou mostrando? Nesse filme eu estou mostrando aqui uma câmera com 20 FPS e um projetor com 10 FPS. Então, frames por segundo é exatamente isso. Então, aqui, ó, ele foi capturado. Imagina que seu vídeo foi capturado com 20 frames e outro vídeo seu por 10 frames. Então, significa que em um segundo, tem que passar 20 frames, ou quer dizer, 20 imagens sua. Aí você fala, mas isso é na época do filme, na época digital ou é diferente? Não, não é diferente. Muitas pessoas acham que vídeo é uma coisa só por ser contínuo. Mas, na verdade, o vídeo não é nada mais, nada menos que, vamos supor que no exemplo que eu estou mostrando, que 20 fotos tiradas, se você escolher 20 quadros por segundo, são 20 fotos tiradas em um segundo. Então eu estou me mexendo aqui, em um segundo, ele tirou 20 fotos minha que é passada em um segundo. Entendeu? Então isso são frames por segundo. Por mais que seja digital, serão 20 fotos digitais passadas em um segundo. Se fosse 10 frames por segundo, ou 10 FPS, seriam 10 fotos tiradas e passadas em um segundo, tá? Só que a gente não fala desse, tirei 10 fotos, a gente fala filme. Então, o certo é filme. Mas só para ficar claro o que é isso, porque hoje em dia
nós, pelo menos, nós não usamos películas. Ainda tem muitos cineastas que usam película, mas são muito poucos, porque película é uma coisa muito cara no cinema. Então, para uma produtora aceitar o diretor gravar em película, o cara tem que ser um cara muito famoso, ele tem que dar muita explicação porque é muito caro. Então, hoje é usado basicamente digital, mas não mudou, beleza? A ideia não mudou. Frames por segundo, em cada framezinho, em cada imagem ali do filme, e frames por segundo, igual a gente captura hoje que é digital, é a mesma coisa. Então, você tem que entender isso, que são 20 fotos passadas em um decorrer de 1 segundo. Agora olha esse aqui. 6 frames e 24 frames. O que é isso exatamente? É simples. Geralmente é 6 frames, ou que são os famosos time-lapse. Já viu alguns vídeos que vai tipo picando as partes, o carro vai andando, assim ele já está mais na frente, vai pela estrada. GoPro geralmente já tem configuração já pronta para fazer esses time-lapse. Então são exatamente isso. Time-lapse é nada mais nada menos que muito menos frames capturados em 1 segundo. Aqui no caso, 6. Então, em 1 segundo, ele só capturou 6. Então, vamos supor, se um carro estivesse passando, ele ia capturar o movimento basicamente no início, talvez no meio e no final. E enquanto o 24, você pode ver, tem uns 24. Então, o time-lapse são nada mais, nada menos que menos frames por segundo. Agora, de curiosidade, olha isso aqui, tá vendo? O primeiro lá no canto da esquerda, um filme, né, em 2D normal. Agora, olha o filme em 3D. Quer dizer, ele está separado, veja lá que está escrito RL, tinha um padrão que era junto, um frame R, outro frame L, um frame R, outro frame L, quer dizer, right, left, direita, esquerda. E outros que era o padrão mais comum, que eram 2 filmes separados. Agora você consegue enxergar uma corzinha nele, vermelha, e uma coisinha azul. É porque os filmes eram capturados e você precisava disso aqui. Então, os filmes precisavam de um óculos com um filtro da mesma cor, tá? No caso aqui, esse vermelho e azul. Mas outro padrão usado que podia ser usado era aqui o verde e vermelho. Então, se você nunca viu isso, abençoado seja a sua idade, você deve estar cheirando a leite ainda, porque isso aqui realmente é antigo. Mas os cinemas você tinha que usar isso. Hoje é um óculos parecendo um óculos escuro mesmo, um óculos polarizado. Mas antigamente o filme era basicamente... do lado direito ele tinha uma cor, do lado esquerdo ele tinha outra cor, e você tinha que colocar o óculos, porque como as imagens estavam interpoladas, então cada um com uma cor, você enxergava ele com profundidade em 3D. E se você nunca colocou um óculos desse na cara, você imagina. Mas isso não afetava a cor, a qualidade da imagem? Com certeza afetava. Por isso que esse 3D aqui, por mais que exista há muito tempo, não era muito comum nos cinemas. Era muito raro sair filme, ainda mais aqui no Brasil, chegava muito pouco filme em 3D. E muitas vezes, quando chegava, nem era o filme todo, porque a pessoa não aguentava ficar um filme todo usando esse óculos. Eu lembro de um filme do Fred Krueger, que tinha 3D e era só um pedaço do filme. Chegava um pedaço do filme, mandava você colocar o óculos e depois mandava você tirar, beleza? Então, só de curiosidade, então, os frames, mas a quantidade de frame é a mesma coisa, ok? Então ali eu estou mostrando, mas a quantidade é a mesma coisa. Pode ser captado em 24, em 60, é a mesma coisa. Só que ele ali são 2 e ele tem uma cor que você precisa de um óculos. Aqui
eu estou te mostrando um exemplo chegando até 60. 15 e 10 não são tão usuais. Por mais que, se você tiver uma GoPro antiga, igual eu tenho aqui, que é a Hero 3. A Hero 3 ela grava 4K, mas ela grava 4K em 15 frames por segundo somente. Então significa que em 1 segundo só vai passar 15 imagens, ok? Em 1 segundo passa 15 imagens. E depois vem um bem usual que não está aí na lista, que são os 24, depois 30, depois 45 e depois 60. Então 60 significa que estão passando 60 imagens, beleza? Então ali passa 60 imagens em apenas um segundo. Essas imagens estão corridas, ela vai passar correndo em apenas um segundo. 45 a mesma coisa, são 45 imagens passadas em apenas um segundo. Então, isso são os frames por segundo. E super câmeras. Super câmeras são mais de 1000, tem super câmeras de 10.000 frames por segundo. Então, mas para que é usada a super câmera? Super câmeras são usadas para super slow motion. Quando você vê aí no Discovery Channel, tem eles imagem de um balão com água estourando, você consegue ver o balão deformando, diminuindo a água. Isso, para você captar essa imagem nesse detalhe, tem que ter muitos frames. Geralmente é 5.000, 10.000 frames por segundo. Então significa que em 1 segundo são captadas 10.000 imagens. Então por isso que você consegue ver muito detalhe. Imagina você tentar ver um detalhe de um balão estourando. Imagina ele murchando. Na hora que ele estourou, com apenas 20 quadros ou 24 quadros por segundo. É impossível, porque é tão rápido que em 24 quadros só, ele já daqui você simplesmente já vê estourada a água caindo. Agora 10.000 quadros, ele consegue pegar cada detalhe ali da imagem, tá? Então essas super câmeras, elas não são usadas para filme comum, são usadas só para capturar os super slow motions, beleza? Então é assim que funciona. Então essa é a primeira parte. Então é isso que eu quero que você entenda. O que são quadros por segundo? Então olha aí, olha esse exemplo aqui, são imagens captadas naquele segundo. Então, se você escolher gravar o seu curso, gravar o seu vídeo em 24, vão estar lá 1, 2, 3, 4, 5, até 24 passados em apenas um segundo. Beleza? Tá, agora que nós decidimos, entendemos o que são frames por segundo, o que basicamente ele vai afetar? Bem, eu já te falei da super câmera, acabei de falar que se a gente pegar 10.000 quadros captados em um segundo, nós vamos ter muito detalhe. Então você já consegue imaginar que 15 ou 24 você vai ter muito mais detalhe. Pense o seguinte, não estamos falando de resolução, beleza? Isso não tem nada a ver com a resolução. Todos aqui, imagino que todos aqui podem ser captados em 1920 por 1080, que é o Full HD. Ele pode ser captado em 60 e 30, isso não é resolução. Aproveitando, se você não sabe ainda o que é resolução, polegada, assiste um outro vídeo, um vídeo anterior que eu estou falando disso, então assiste ele até antes para você entender. Então isso nós não estamos falando de resolução, estamos falando de detalhe captado, ok? O que isso basicamente o que isso gera? Isso gera uma coisa chamada motion blur, tá? Então quando a gente capta filmes a 10, 15, 24, 30, até 60, mas 60 é menos, eu vou explicar. A gente tem um efeito no filme chamado
motion blur, que numa tradução livre seria um borrado de movimento, tá? Então, motion blur é nada mais que aquele borrado que tem no movimento. Eu vou mostrar aqui, vou mostrar uma imagem aqui de motion blur. Então veja esses ciclistas. A gente tem um frame de 24 e tem um frame com 60. Ali eu estou tampando, a minha webcam está tampando, mas o outro é de 60. Então veja que como que deu motion blur. O motion blur é exatamente esse borrado que tem, tá vendo? Tem a imagem dele meio transparente da bicicleta, um pouco para trás, mais para trás, tem umas 4 imagens. Isso é o chamado motion blur. Então, o 24 gera muito mais motion blur do que o 60. Veja que o 60 ele tem muito, ele é muito mais detalhado. Então, isso aí é a principal diferença quando a gente está gravando em frames mais altos, ok? Tem mais um exemplo aqui, tá vendo? Ó, captado, aqui já é captado em 60 e 120 um tenista jogando a bola no chão. Então veja que mesmo no 60 ele ainda tem um motion blur, no 120 ainda tem, mas é pouco. Ele só vai diminuindo, esse motion blur só vai diminuindo. Hoje, muitas vezes, hoje é basicamente padrão nos Estados Unidos, nas transmissões de esportes dos Estados Unidos, 300 FPS. Exatamente porque eles gostam de dar muito slow motion, gostam de mostrar muito detalhe ali de uma bola caindo na cesta, de um carro passando. Então eles usam 300 FPS, tá? Para esporte, tá? Para esporte é bem comum eles usarem câmeras de 300 FPS exatamente para mostrar esses detalhes, beleza? Então, isso aí é o que você tem que entender. Quando a gente está trabalhando com motion, quando a gente está trabalhando com FPS baixos, nós vamos ter mais motion blur no movimento, beleza? Então, quanto mais movimento tiver, mais motion blur vai ter na sua imagem. Se você estiver capturando de 120 para cima, não vai ter praticamente motion blur nenhum, tá? Eu vou agora abrir o meu Premiere, onde eu fiz um teste para mostrar para vocês. Eu peguei 2 GoPros, coloquei lado a lado na configuração de Full HD, só que uma captando a 23.976 e a outra 54.97. Então significa basicamente que uma está gravando a 24 e a outra está gravando a 60 frames, beleza? Eu vou abrir aqui. Bom, então aqui, como eu falei com você, eu gravei 2 vídeos. E os 2 vídeos são com uma GoPro a 23.976 e a outra GoPro a 59.94, beleza? Então, como que eu fiz essa brincadeira? Novamente, 2 GoPros lado a lado, gravando basicamente ao mesmo momento, não exatamente, eu apertei junto e mandei o Premiere sincronizar. Vai ter uma desincronia porque uma está a 60, outra está a 24 e as duas eu coloquei para colocar junto e você ver a comparação. As duas estão rodando, aqui as duas vão estar rodando a 24 quadros por segundo, mas já dá para ver a diferença do que eu quero mostrar, beleza? Então vamos lá, eu fiquei só fazendo movimento com as mãos, beleza? Olha o detalhe aqui no dedo, beleza? Deixa eu só pegar aqui o detalhe aqui, que basicamente some. Aqui tá vendo, tem mais detalhe, é o que eu falei, o quadro pode mudar. Eu vou tentar pegar um que esteja no mesmo, a 50 e
a 60 frames, vou dar um tchau. Olha como é que... É porque as câmeras estão em posições diferentes, tá vendo? Olha como é que tem muito mais motion blur. Pode ver que o rosto, o corpo, o resto não vai interferir, porque não tem movimento. Então o motion blur é apenas no movimento. Vamos pegar mais... Olha o tanto de motion blur que acontece. Olha como que está muito mais detalhado a mão no 60, entendeu? Então no 60 você está vendo basicamente o tempo todo a mão. Vamos ver o que mais que eu faço. Eu continuei dando tchau. Então vamos ver se tem mais algum outro movimento. Um movimento mais lento. Em 60, aqui a minha mão basicamente desaparece a 24. E aqui ela tem, igual eu falei, ele ainda existe motion blur no 60? Existe. E quanto mais rápido você for o movimento, mais motion blur ele capta. Então, se passar um carro a 120 por hora, mesmo gravando a 60, ele vai captar bastante motion blur. 24, mais ainda se captasse. Se não captar, só um borrão. Beleza? Mas aqui já dá para você entender num vídeo. Olha lá, 60, 24... Olha o detalhe. Veja que o resto não fez diferença nenhuma. Então, isso aí é basicamente, para gente que está querendo só gravar um curso, é basicamente o seu fator de decisão de qual frame gravar, então em qual FPS gravar, porque você vai ter bastante motion blur ou não vai ter motion blur. No final eu vou querer falar um pouco mais sobre isso aí. Mas onde que a gente encontra isso? Então eu peguei uma imagem, essa imagem que eu coloquei aqui, geralmente como que aparece na câmera. Essa numa câmera DSLR. Claro, gente, que cada marca de câmera ela tem um menu diferente, mas são parecidos os jeitos que encontra. Então aqui, ó, veja que de padrão não. Em primeiro lugar, ele está mostrando Full HD com 30 frames por segundo. Depois um Full HD com 24 frames. Depois um HD em 60 e um abaixo com 30. O abaixo nem vamos falar. Então, mais uma vez, se você não sabe qual que é a diferença ali do HD, Full HD, como é que funciona a resolução, assista outro vídeo para você entender, beleza? Isso também, isso que a gente está vendo aqui, é muito comum em câmeras. Ela consegue essa câmera deve ser mais antiga, porque hoje em dia as câmeras mais novas, ela grava 60 frames em Full HD, mas nem todas, tá? Então, isso é muito comum. Uma câmera ela consegue gravar igual essa, ela consegue gravar Full HD só 30 e 24, ela não consegue 60. Se você quiser em 60, você vai ter que se contentar apenas com, aqui no caso, com HD. É igual eu te dei o exemplo aqui da minha GoPro. Ela tem 4K, mas ela tem 4K em apenas 15 frames por segundo, que para uma GoPro não faz sentido nenhum. Por que para uma GoPro não faz sentido? Na minha opinião. Porque a GoPro é uma categoria de câmera que eles chamam de action camera, que é para cenas de para ação, é para gravar esporte. Então é onde tem muito movimento. Então você gravar muito movimento com 15 frames não vai ficar legal. Você vai ter uma resolução super grande, super alta, com um motion blur incrivelmente alto, porque 15 frames para ação é muito pouco, tá? Então, o que eu quero que você entenda que não necessariamente você vai achar Full HD. Se você quiser gravar em 60 frames, você vai achar Full HD na sua câmera com 60 frames. Então, por mais que você decida o jeito que você quer gravar, você tem que antes ver a configuração da sua câmera. Então, antes veja a limitação da sua câmera, veja a câmera que você vai gravar, quais são as limitações dela, para depois você perder tempo decidindo. Eu vou gravar em 30, eu vou gravar em 24, eu vou gravar em 60.
Porque se você ficar muito tempo pensando, decidindo, depois na hora que você vai gravar, você dá de cara com essa configuração da sua câmera e fala, poxa, o que eu decidi, na verdade, não vai funcionar porque eu não vou conseguir gravar. Então vai lá na sua câmera e cada câmera é de um jeito. Na GoPro, aqui no caso da Hero 3, veja que nesse visorzinho aqui, ó, nesse visorzinho aqui da frente dela, já mostra aí 1080, que é o Full HD, a 60 frames. Então aí ele já está mostrando como que ela está configurada, tá? Aí não é a parte da configuração, aí é como ela já está configurada. A parte da configuração nessa minha câmera é aqui na frente mesmo. Você vai trocando até chegar na parte de configurações. Aí lá vai estar 1080, 60, 24 e você escolhe. Tem algumas GoPros que é atrás. Atrás dela tem visor, veja que aí tá setado, a pessoa setou 1080 a 60. Pode ver que ali tem configuração de 2.7K e 4K. Se você não sabe também o que significa 4K, assista o vídeo lá que eu estou falando de resolução. Beleza? Então, olhe qual que é a configuração. Alguns celulares eu sei que ele deixa mudar frames por segundo, mas muitos não deixam. E a maioria eu acho que grava a 30 frames. Então, se você está gravando com o celular, não tem problema. Pode gravar com ele, você vai conseguir gravar o seu curso, ainda mais se for um curso só professor e câmera, não vai ter problema. Se ele só tiver 30 frames, então você não tem nada que decidir. Está gravado a 30 frames e pronto. Se você estiver pensando, mas eu posso... Você viu abrindo o Premiere e colocando 2 vídeos de frames diferentes em uma timeline de um frame só. Você pode fazer isso do alto para baixo? Você pode. Eu posso pegar 60 frames e joguei em 23, que ali era para demonstração. Só que você vai ter uma imagem mais lenta. Mas não pense que você pode gravar em 30 e jogar numa timeline, em uma timeline de 60, ok? O vídeo não vai ficar em 60 frames por segundo, beleza? Porque ele precisa ter capturado, senão o Premiere simplesmente vai começar a repetir vários frames, tá? Ele dá conta dele, ele pega lá e triplica alguns frames lá. Então isso não faz sentido, não vai virar, beleza? Então não faça isso. Se tá a 30 frames, joga a 30 frames no máximo, joga para baixo, mas não tente jogar para cima. Isso geralmente não funciona, isso geralmente não vai ficar legal. Beleza? Então pensa aí, olha a sua câmera e vê como que ela funciona. E agora uma curiosidade. E o FPS no cinema? Então, afinal, eu devia ter colocado ali no cinema e na televisão. Então, como que funciona isso na televisão? Basicamente, vou falar primeiro da televisão ao invés do cinema. Basicamente, na televisão são usados 30. Ok? Por mais que eu falei com você, nos Estados Unidos, para esporte e tal, tem câmeras lá gravando a 300 para mostrar detalhe. Mas o resto da programação é basicamente o padrão, são 30 frames, beleza? Não sei se em outros países já estão usando outros padrões, mas basicamente são 30 na maioria. Aqui a gente vê nossos programas a 30 frames por segundo. E filmes, quando a gente vai no cinema, e filmes são gravados quantos frames por segundo? Bem, olha que interessante. Se você está achando que no cinema são 60, 120, não. No cinema são 23, 976. Então são 24 frames por segundo no cinema. Aí, se você estivesse perguntando assim, mas isso não dá motion blur? Sim, dá motion blur. Mas por que o cinema não liga muito para o motion blur? Porque isso é da nossa visão. Se você mexer aqui a mão muito rápido, mexe a mão aí. Eu sei que você vai mexer na hora que fizer assim, você vai testar também. Perceba, você não está vendo sua mão detalhada o tempo todo. Então, sua visão também não consegue captar muitos quadros por segundo, tá? Em um estudo que eles fizeram,
a maioria das pessoas captam entre 45 a 48 frames por segundo. Então você consegue distinguir 48. Pilotos de caça, eles fizeram um estudo com pilotos de caça americano, eles conseguiram até 200, 250 frames, quer dizer, passaram 250 imagens em um segundo, eles conseguiram captar várias, foi assim que foi feito o teste. Mas isso é porque o cara os caras eles estão voando a Mach 2, Mach 3, que assim, o cara tá voando 2 vezes a velocidade do som, 3 vezes. Então a percepção, o cérebro do cara já é diferente do nosso. Então o normal é 48. Então por que o cinema usa lá os 23, 976 por segundo, os 24 frames por segundo? É simples. Quando o cinema começou, não existia frames por... tinha frames por segundo, mas não existia nenhum padrão. Por quê? Você já deve ter visto na televisão, quando mostra os antigamente do cinema, um cara girando a manivela. Então os filmes eram passados girando a manivela. Então os frames por segundo poderiam ser de 10 a 80. Era conforme o cara ia girando a manivela. Então não tinha padrão. O cara tentava manter aquela mesma cadência, mas é impossível, porque não é máquina. É um homem girando um filme o tempo todo lá em pé, girando um filme, para os quadros ir passando e a pessoa assistir. Olha que loucura. Então não existia padrão. A partir do momento que entra o som no cinema, a coisa já vai ficando diferente. Porque precisava ser, não é a câmera do cinema que capta o som, era captado diferente, e as coisas precisavam ser emendadas uma na outra. E eles começaram a pensar em que padrão ia chegar. Primeiro, como eu falei, filme é muito caro. Então, como é que eles chegaram a 24? Qual que era o menor frame por segundo que na hora que eu colocasse o som ficasse de uma qualidade boa? Então chegaram ao ponto que 24 frames era onde você tinha um som bom, sem que abaixo disso você perdia qualidade. Aí se você pensar, mas por que abaixar tanto? Mais uma vez, filme é caro. Imagina uma empresa de Hollywood gravando todos os filmes dela a 60. Quer dizer que cada segundo do filme dela tem 60 frames ali. Quer dizer, ela está gastando muito mais filme para gravar o mesmo. Então eles chegaram num padrão de 24, porque é o máximo que a gente vai conseguir economizar colocando o som. Beleza? Então o padrão chegou basicamente daí. E o Motion Blur, basicamente, eles não se importavam, porque o Motion Blur já é uma coisa da nossa visão. Então, daí foi padronizado, eu não lembro, mas isso é década de 30 ou 50, é muito tempo atrás, já foi padronizado, se não me engano, década de 30, depois você pesquisa e comenta aí. Foi padronizado e todos começaram a gravar. Tinham algumas experiências? Tinham. Mas por padrão não, porque as produtoras não queriam gastar lá o dinheiro, não queriam gastar aquele dinheiro todo com filme. Aí, mas alguns testes foram feitos? Sim, foram feitos. Eu vou colocar aqui um bem famoso. O que você está vendo nessa imagem aí? Nessa imagem do Hobbit? Foram todos os Hobbits, tá? Mas o que você está vendo aí de interessante? Olha aí na claquete, isso é uma claquete, sabe aquele aparelhinho de bater para sincronizar o som? Olha aí, FPS 48. Então, quer dizer, o diretor de Hobbit, ele experimentou. Ele quis usar o 48 frames, que é o mais perto da visão. Então ele colocou os frames lá em cima, pegou muito mais detalhe, ainda tendo o Motion Blur. Você viu, eu te mostrei o meu vídeo a 60, que ainda tem Motion Blur. Então 48 ele chegou muito mais. Se você conseguiu perceber isso no cinema, então depois você veja de novo o Hobbit, comparando com outro filme. Tem cinéfilos aí que falam, não gostei, o legal é 24. O porquê disso, gente? No final das contas, por mais que a tecnologia esteja lá em cima, são várias coisas que impedem de Hollywood sair dos 23. Primeiro,
a nossa mente já está condicionada. Então, primeiro que Hollywood fala, já tem o psicológico, ela já está condicionada. Se a gente for no cinema e ver um filme a 120, por mais que você não saiba qual que é o problema, você vê alguma coisa diferente que te deixa desconfortável. É a mesma coisa com num filme, nesses programas de televisão bem ruim, que o cara vai carregar uma coisa que era para ser pesada, mas é um papelão. Você vê que não está tendo esforço ali, porque de padrão a sua mente já conhece a física. Por mais que você seja péssimo em física, seu cérebro consegue detectar esse padrão. Então, já fomos tão condicionados a 23 que eles falam que psicologicamente a audiência, Hollywood já fez outros testes. Hollywood chegou a fazer muitos testes com 48 e viu que a audiência tinha desconforto com a mais. Então eles meio que abandonaram, tá? Porque hoje a economia já não faz sentido, porque hoje está no digital. Então não estamos falando mais de economia. Isso foi usando o filme. Então hoje estamos falando de psicológico, de padrão de visão, que acima de 48 também não faz sentido, e do que eles falam que é o cinematic look, quer dizer, que é o estilo cinemático de cinema. Então, quando você vê uma coisa simples, você aí que gosta de ver novela, alguma coisa, você vê que a imagem é diferente, não é questão de câmera. A câmera que são usadas também são carérrimas, mas os frames são diferentes. Então, quando é gravado a 23, tem esse cinematic look, que então ele já é um estilo cinemático que está gravado na sua cabeça. Então, por isso que é usado aí é por isso que é usado a questão até hoje no cinema, por mais que não precisa de economia em filme, porque é gravado digital. É por isso que eles são gravados em 23 FPS. Eu vou mostrar aqui agora, veja, alguns filmes. Veja que em 78 foi gravado um filme a 60 frames, em 83 outro filme, aí só em 92, 48, depois em 2012 começou os Hobbits a 48. Então veja que tem alguns cineastas que fazem alguma experiência. Veja que teve um a 3D aqui, 120. Outro aqui, ó, a 120. Então tem algumas experiências, mas são poucas. Não são muitos que fazem experiências com frames, porque eles ficam com medo exatamente de ser um fracasso por criar algum tipo de desconforto na sua audiência, beleza? Então isso aí é história, um pouco da história, mas é curiosidade da história de Hollywood. Tá, e agora a grande questão, qual nós vamos escolher? 24, 30 ou 60? Gente, essa resposta já era, depois desse vídeo aí grande, já era para você ter aí na sua cabeça. Se você não tem, eu vou te dar as razões simples. Primeiro, você vai gravar um curso vídeo professor igual tá tendo aqui. 23 ou 30 não vão fazer diferença. Pode gravar. Eu só falo com você o seguinte, vamos supor que você vai dar um curso e nesse curso é ao ar livre, onde que você vai ensinar, sei lá, piruetas. Então, são pessoas numa grama, correndo, dando piruetas. Então, se tem muito movimento, talvez seja legal você gravar o seu curso em 60, exatamente para a pessoa conseguir dar um pause e ver o movimento bem determinado, com pouco motion blur, para ela ter mais detalhes. Se você não tem movimento, 30, 24 não vai fazer diferença. Você quer um cinematic look? Vai no 24, se não 30, não vai fazer diferença. É só você gravando, a pessoa nem vai perceber entre 30 e 24, só você falando na frente da câmera. Caso o seu curso tenha a ver com movimentos e movimentos rápidos, grave em 60, que vai ser legal para a pessoa ver o detalhe. Agora, se você quiser gravar em 60, só você falando com a câmera, cara,
Não vai fazer diferença nenhuma também. Pode gravar. Vai ter, se você gesticular, vai ter menos motion blur. Em questão de pesar na hora de editar, não preocupa, não vai pesar. Isso aí basicamente não vai fazer muita diferença não. Você pode gravar, tá? Mas o que eu te falo é qual escolher. Se não tem muito movimento, 30, 24. Se tem muito movimento no seu curso, 60. Então, é dessa forma que eu escolheria, tá? Eu dei todas essas informações para você ter uma noção. O porquê. Simplesmente eu não queria chegar para você e falar: escolha 23 e 30 se não tiver movimento, em 60. Você tem que ter noção do que são frames para você mesmo poder decidir o que fazer. Beleza? E aí? Gostou? Você entendeu? Deu para conseguir entender o que são os frames, como é que funciona, o porquê do motion blur? Se você não entendeu, posta embaixo. Se você tem alguma outra dúvida, posta embaixo também, que eu vou poder criar. De repente eu te crio um outro vídeo te respondendo, ok? E se você entendeu, se agora ficou claro para você, posta aí também para eu saber que realmente foi útil e que você entendeu. Beleza? Então, até o próximo vídeo.